Feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor, nós te adoramos pela tua santidade, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Nós te adoramos, Senhor, porque o fôlego da vida está no nosso seio. Nós sabemos que a causa disso é as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque tu nos alcançaste, Senhor. Nós te adoramos porque o teu amor nos alcançou um dia, Senhor, e nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós te amamos, ó Deus, por teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por um dia nos encontrar no lamaçal do pecado e mesmo assim nos amar, Senhor, e nos resgatar, nos tirar de lá, nos abraçar, tirar nossos carrapichos, curar nossas feridas. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos porque o Senhor, no meio da nossa imundície, o Senhor nos enxergou como alguém que o Senhor nos amou. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos porque nós não éramos ninguém. Nós éramos algo lançado no monturo, Senhor, e mesmo assim o Senhor nos tirou. E como príncipe tu tem nos cuidado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos declarar a ti o nosso amor a ti, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós não sabemos andar sem a tua presença do nosso lado. Nós queremos sentir o Senhor a todo instante conosco. Queremos sentir o seu coração bater no nosso coração. Queremos sentir o seu sussurrar nos nossos ouvidos. Nós não queremos andar em caminho que não seja dirigido e guiado pelo Senhor. Esteja, Senhor, conosco. Continua aqui, Senhor, com teu Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. Que a tua Shekinah não saia daqui. Que nós possamos continuar sentindo a tua presença, Senhor. Pois assim nós queremos, Senhor, ser abençoado neste lugar. E nós queremos dizer ao Senhor que nós trouxemos hoje o melhor que nós temos. E nós queremos quebrar, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor, sobre a sua cabeça novamente, como fez Maria. Porque nós te amamos, Jesus. Nós te amamos no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor, se assente. Se assente, não perca a comunhão. Eu certa vez ouvi o seguinte assim, alguém falando assim: que tumulto é esse? Um caminhoneiro saindo de uma viagem. Hoje é domingo de quê, irmãos? Todo mundo tem ciência? Missões, né? Conscientização de missões. Um caminhoneiro fazendo uma de suas viagens habituais, saindo do interior do Mato Grosso, saindo do Ceará em direção ao Rio Grande do Sul. Ele começa a passar por uma cidade do interior de Minas Gerais. E de repente ele observa um tumulto acontecendo na estrada. E ele fala: que tumulto será aquele? Ele decide parar o seu caminhão do outro lado da pista, atravessa. E ele observou que era um colégio onde tinha um aglomerado de pessoas na frente. Existia um grupo de pessoas ali, evangélicos, distribuindo um material. E ele então solicita um material daquele. Ele pega aquele material. Em todas as suas paradas ele passa a ler aquilo que era uma partícula da Bíblia. E ele conta para a gente que ele foi contagiado por aquela leitura. E ele veio a ter um encontro com o Senhor através da leitura. E ele passa a ser tão grato por aquele pequeno livro que ele começa a carregar sempre no seu caminhão. Só que agora um homem de Deus. Novamente, alguns anos depois, numa viagem, ele para no posto de gasolina para pernoitar. E ele vê um carro bonito chegando, com jovens bonitos, descendo daquele carro, e aqueles jovens pegam uma mangueira, numa temperatura bem fria, diz ele, e ele começa a jogar em cima do mendigo. Aqueles jovens começam a jogar em cima de um transeúnte. Começa a jogar muito, molhou muito aquele rapaz que estava morador de rua. Ele, vendo aquilo, se sensibilizou, foi até aquele rapaz, levou uma muda de roupa, trocou a roupa dele, deu uma roupa seca para aquele rapaz. Voltando para a boleia do seu caminhão, ele falou assim: como posso eu entregar uma roupa, mudar uma roupa desse rapaz, dar um prato de comida, mas não dar aquilo que é mais importante? Ele, tocado pelo Espírito Santo, pega aquele exemplar que ele estava dentro da boleia do caminhão dele, volta naquele transeunte e fala para ele assim: rapaz, eu te dei comida, eu te dei roupa, mas eu quero te dar algo que é muito mais importante do que tudo isso. Algo que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, eu quero compartilhar com você, eu quero te dar isso aqui. E deu para aquele transeunte. Ele conta para a gente que, passado algum tempo, alguns anos depois,
ele de novo fazendo uma viagem, passa naquela cidade, já não se lembrava daquilo, mas o caminhão dele bate o motor, ele precisa parar naquela cidade, procura um mecânico, o mecânico diz, eu arrumo um caminhão para você, só que eu não consigo arrumar hoje, você precisa dormir na cidade. Ele arruma um hotel para dormir, e ele fala assim, já que eu estou aqui, vou dormir, e é domingo, eu vou na igreja. Ele pergunta na recepção daquele hotel, tem uma igreja evangélica aqui perto? O rapaz diz assim, tem sim, uma igreja fica ali perto. Ele se arruma, vai até aquela igreja. Ele sentado no culto, prestando atenção no culto, ele observa que o pastor não tira o olho dele. Fica o tempo todo do culto olhando para ele. E ele começa a ficar preocupado, que tanto que esse pastor está olhando para mim, ele pensando com ele. Terminado o culto, aquele pastor vai até ele e fala assim, você não sabe quem eu sou, mas eu nunca me esqueci de você. Porque eu sou aquele jovem que um dia você parado no posto de gasolina, me viu, me acolheu e você me entregou uma porção da Bíblia Sagrada. Aquele Novo Testamento transformou a minha vida. Essa igreja está montada daquele dia em diante. Eu tive uma transformação de vida, deixei de ser um mendigo para ser uma pessoa normal. Transformação de vida. Hoje eu sou pastor dessa igreja. Irmãos, isso é missões. É o motorista de caminhão. Ele não fez muito, ele não foi para a rua, não ficou gritando, não ficou subindo em cima de púlpito, não ficou falando nada. Ele simplesmente foi tocado pelo Espírito Santo e fez aquilo que deve ser feito. Isso é missões. É simples assim. Missões não é difícil. Missões não precisa saber falar muito. Missões não precisa entender muito da Bíblia. Missões precisa estar aberto para o Espírito Santo e permitir que Ele use a sua vida. Desse jeito tão simples. Nós precisamos ter essa consciência que todos nós não podemos guardar aquilo que tem de mais precioso dentro de nós, que foi a salvação. Isso é precioso, irmãos. Vou aproveitar o dia de hoje. Quantos flamenguistas não estão se honrando e dizendo para todos que o time é campeão e mais de uma vez? Quantos? Por quê? Porque estão satisfeitos com aquilo que aconteceu. Mas é isso que tem que acontecer. Chega final de ano, o que é que nós fazemos? Feliz Natal. Chega o aniversário, parabéns. Por quê? Porque nós alegramos com isso. E por que também nós não podemos compartilhar aquilo que é tão importante para nós? Nós temos que tomar cuidado, irmão, sabe por quê? Porque muitas das vezes, sabe por que nós não compartilhamos? Porque nós não acreditamos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque eu não compartilho porque eu não acredito. Eu não compartilho que Jesus é a salvação, porque na verdade eu não acredito que Jesus é a salvação. Eu não compartilho que existe um céu, que existe um inferno, que existe uma eternidade, porque na verdade dentro do meu coração eu também não estou acreditando nisso. Na verdade eu acho que tudo isso é balela. Nós temos que tomar cuidado para que esse sentimento não esteja ocupando os nossos corações. Muito cuidado com isso. Porque se eu não evangelizo porque eu não tenho coragem, porque eu não acho que eu sou capacitado, vamos lá, Deus na eternidade está lá nos contemplando. Mas se eu não compartilho, porque na verdade aqui dentro do meu coração eu não creio, olha, cuidado, nós não sabemos a hora que Ele vem. E se eu não creio, eu não vou. Se eu não creio, eu não vou. Eu compartilhei isso porque isso é uma pessoa que é do nosso conhecimento, é uma pessoa que a gente pode acreditar no testemunho, isso é maravilhoso. E são muitos testemunhos de coisas simples que o Senhor faz desse jeito. Simples não, poderosa, mas com ações simples. Abra sua Bíblia em Romanos 10. Rapidinho. Permita só que o Espírito Santo te use, irmãos. Só isso. Fazendo um trabalho de evangelismo uma vez, nós fomos até o colégio agrícola aqui de Campos. Chegando de surpresa lá, quando eu fui recebido por um amigo não, conhecido. Ele é membro da igreja presbiteriana aqui de Campos. E quando eu falei com ele assim, eu quero falar com a diretora, porque nós queremos fazer um trabalho de evangelismo aqui dentro desse colégio. Aquele homem, ele virou para mim, não vou questionar ele virou para mim e falou assim, é impossível isso. Essa diretora não permite que faça nada aqui. Eu falei, eu te agradeço pela sua opinião, mas eu gostaria de ouvi-la. E quando nós chegamos lá, ela falou assim, eu permito que vocês façam, depois de conversar com ela. Só tem uma condição. Aí eu falei, que condição seria essa? Eu também sou diretora num colégio ali em Guarulhos, na descida da Ponte da Rosinha. Eu deixo vocês fazerem aqui se vocês disserem que vão lá também. Eu falei para ela, isso é tudo que eu queria ouvir. A senhora é diretora de outro colégio também?
Sabe, às vezes vai aparecer pessoas que vai tentar impedir a ação do Espírito Santo na sua vida. Não deixe. Romanos 10, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo, falando aos cristãos em Roma, fala o seguinte: porque, engraçado que o apóstolo aqui ele faz em ordem inversa, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu como é que é simples, irmão, ser salvo? Não tem complicação, não. Ser salvo é simples assim. Só que tem um detalhe que ele vai descendo e vai falando, ó, verso 14. Mas como, pois, eles invocarão, coisa simples, mas como, pois, eles invocarão se não creram? É simples, basta invocar o nome do Senhor. Mas como pode alguém invocar o nome de alguma coisa que não sabe nem o que é? Eles precisam crer, não tem como eu invocar. Como que eu vou invocar o nome de Jesus? Eu não creio nele, eu não acredito. Aí o apóstolo Paulo continua assim: e como crerão naqueles que não ouviram falar? Aí é mais difícil ainda, irmãos. Agora, para mim crer, para mim basta eu invocar. Mas para mim invocar eu tenho que crer. Mas para me crer, alguém tem que falar comigo. Se eu e você estamos sentados aí, é porque alguém falou. Nem que seja igual a minha esposa, nem que tenha sido o Espírito Santo, mas alguém falou. Aí a gente acha que foi só o Espírito Santo, ainda tem esse porém. Mas em algum momento alguém, pelo menos, se não te convidou quando você chegou na igreja, você recebeu, sentiu algo poderoso, porque nós precisamos do contato humano. Porque se nós entramos numa igreja, e da mesma forma que nós entramos, nós saímos, se não tiver um afago, se não tiver uma preocupação, alguém que se importe conosco, eu não sei vocês, mas geralmente, na maioria das vezes, a pessoa entra e sai, e dificilmente volta. Eu preciso de contato humano, você precisa de contato humano, eu e você, nós precisamos. E o apóstolo Paulo continua assim: e como, pois, ouvirão, se não houver quem pregue? É eu e você. E o mundo está propenso a ouvir, porque não tem como você viver no mundo igual tem, de tanta violência, de cada dia piorando, e ninguém querer algo diferente. O ser humano está sedento, sabe por quê? Existe um vazio interior que ninguém ocupa. Nem dinheiro, nem situação financeira nenhuma, nem um cargo político. Existe um vazio que todos nós temos aqui dentro, que nós perdemos lá no Jardim do Éden, que ele só consegue ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você temos a honra e temos o poder de levar, de transformar a vida das pessoas com as nossas palavras. Nós precisamos levar Jesus até essas pessoas. Não dá, irmãos, eu e você não podemos nos contentar em ouvir reportagens de gente caindo de escada, de gente sendo atropelada, nada disso, e não se preocupar se algum dia você teve a oportunidade de pregar para essa pessoa. Se você não teve sequer a oportunidade de compartilhar algo no seu Facebook para que alguém que esteja te seguindo possa ver o que você está fazendo. Porque nós compartilhamos muitos conteúdos, mas não temos muitas das vezes coragem de compartilhar alguma coisa que fale de Cristo, que leve salvação para as pessoas. Aí eu volto de novo ao que eu falei no início: cuidado, porque pode ser que eu não compartilhe porque eu tenho medo de ser confrontado com isso, porque na verdade eu não acredito. De novo vou bater nessa tecla: cuidado, eu não compartilho por quê? Por que eu não compartilho algo tão precioso? Por que eu consigo compartilhar que o camarada caiu de uma escada e está morto, deu cerebral e que os seus órgãos foram doados, mas eu não consigo compartilhar algo que traz vida para as pessoas? Eu compartilho morte, eu compartilho desgraça, mas eu não tenho coragem de compartilhar vida e salvação. Por quê? E até quando que nós vamos continuar assim, irmãos? Insensíveis às pessoas que estão indo para o inferno. Porque se elas estão morrendo sem Cristo, elas estão indo para o inferno, irmão. Não tem jeito, acabou para eles. Acabou, não tem chance mais. A chance é eu e você temos a oportunidade de levar a vida para eles. Não se economize em levar a vida para as pessoas, a vida eterna, a salvação de Cristo. Não se economize. Não tem coragem de falar? Compartilhe algo no seu Instagram, no seu Facebook, pelo menos. Manda uma mensagem, convida para um culto, irmãos.
Eu não tenho coragem de pregar, mas convida para o culto, deixa que ele venha aqui, seja impactado pelos louvores, seja impactado pela palavra, seja impactado pelo próprio Espírito Santo, porque quando entra por aquelas portas não tem como não sentir a presença do Espírito Santo, porque ele está aqui, sabe? Não se contente, não aceite isso na sua vida, faça a sua parte, não deixe que Deus cobre isso de você, porque isso não é só tarefa do pastor e de quem está aqui na frente, irmãos. Lê do engano nosso. Hoje na escola dominical, que foi uma bênção, começamos 9h10, 10h30 fomos embora forçados, 11h30 fomos embora forçados, vontade de continuar, né, irmão? Oi? Vontade era de continuar, mas a igreja estava cheia, graças a Deus, né? Tinha 5 pessoas, glória a Jesus, mas precisamos compartilhar isso que é maravilhoso. Eu e você não podemos aceitar ver as pessoas indo para o inferno, não aceite. Você tem vida na mão, você tem vida nas suas palavras, você tem vida no seu pensamento, você tem condição de transformar a vida de pessoas. Uma ação tão simples tirou uma pessoa e deixou de ser mendigo, irmão. Um dia desse eu vi também sendo compartilhado pelo Facebook a transformação. Minha mãe compartilhou no Rio de Janeiro. E Deus está disposto a fazer isso todo instante. E Ele quer usar, melhor ainda, quer usar a minha e a sua vida para isso. Aí a gente fica pensando que é só o pastor que tem ovelhas. Eu e você recebemos ovelhas todas direto. Luiz Fernando, você recebe ovelha direto lá na sua oficina. Com o nosso testemunho, com a nossa palavra, você não precisa invadir a vida da pessoa, mas você precisa estar disposta a falar quando a pessoa te der a oportunidade de falar. As pessoas têm que saber que você é crente. A pessoa tem que saber que você é crente. Hoje o irmão Rui compartilhou uma situação que alguém chegou perto dele e falou assim: eu tenho certeza que você tem uma palavra para mim, porque nós precisamos assim, ser assim. As pessoas têm que ter certeza que quando chegam perto de nós, eles vão ter uma palavra que vai transformar a vida deles. Porque não fique enganado, eles lá no mundo sabem que crente tem algo diferente, tem uma palavra de vida, algo que transforma. Eles sabem, muitas das vezes eu e você não sabemos o poder que nós temos, mas eles sabem. Porque quando eles estão em aflição, ele vem até mim, até você e fala assim: eu sei que você tem uma palavra para mim. Eu sei que você, se você orar, minha vida vai mudar. Ora por mim, ora pela minha família. Eu sei que você, Deus ouve as suas orações. É isso que a gente tem que ouvir todo instante na nossa vida. Agora nós não podemos esconder, as pessoas têm que saber que eu e você, não tem como você esconder esse brilho que Jesus reflete em nós. Não esconda, não coloque no mais alto patamar que você pode. O apóstolo Paulo continua aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados? Aí entra entra a igreja nisso. Se eu e você, eu não tenho coragem de compartilhar, eu não tenho coragem de pregar, eu não tenho coragem de ir para a rua evangelizar, eu não tenho coragem de abordar ninguém na rua, eu não tenho coragem de ir para um trem, de ir para um metrô, de ir para um ônibus, de fazer igual esses caras fazem, que glória a Deus porque eles fazem. Não tenho coragem de ir no hospital, não tenho coragem de ir no presídio, não tenho coragem de ir no manicômio, não tenho coragem de ir no asilo. Então, com as suas orações, com as suas ofertas, envie missionários, ajude os missionários. Olha como é que é a vida de um missionário, irmãos. Tem missionários, sabe o que eles querem receber? Uma carta de alguém dizendo que pelo menos está orando por eles, porque eles se sentem sozinhos no campo missionário, porque largam eles, abandonam eles por lá. O missionário muitas das vezes fica se sentindo abandonado, porque eles são afligidos o tempo todo, sofrem o tempo todo, que o que eles querem muitas das vezes é que alguém pelo menos se lembre que eles existem. Eles querem ter o conforto no coração deles que tem alguém orando, que tem uma igreja que está intercedendo por eles, que tem uma igreja que está preocupada por eles. Então dobre os seus joelhos, ore por um missionário, ore por um grupo missionário, faça a sua parte, contribua, envie, abençoa a obra de Deus com as suas orações, com as suas ofertas, para que a igreja cresça, para que a obra cresça, para que mais almas sejam saqueadas do inferno. Mas não se contente, não se alegre de ver gente caindo da escada e morrendo e achando que isso é bonito porque ele doou órgão e tudo. Não se contente com isso. Se alegre em você estar evangelizando, de falando de Jesus, de transformando a vida das pessoas. É isso que tem que trazer alegria no nosso coração. Se vigie para que o adversário não tome esse espírito de evangelista que tem dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus transformou a minha e a sua vida. Não foi, a palavra diz que é para multiplicação. Para multiplicação.
Uma semente que é lançada na terra, ela não dá uma semente só. Eu nunca vi uma semente de manga, depois nasceu uma mangueira e só dá uma manga. Eu nunca vi isso. Eu não vi uma semente de feijão ser lançada na terra, em que sai um ramo de feijão, que só dá um feijão dentro do ramo. Nunca vi. E isso no reino espiritual funciona do mesmo jeito. Você foi salvo para multiplicar e encher o reino de Deus. E você tem que se deixar Deus, o Espírito Santo, usar a sua vida para que você saqueie o inferno e enche a casa. Quando eu falo casa, não precisa só encher aqui não, irmão. Pode pregar onde vocês quiserem, lá no Rio, São Paulo, vai embora. Anda o mundo, mas pregue. Agora com o mundo digital ficou mais fácil, mas não perca a oportunidade. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando. Eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno, Ele merece. Amém?